Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas. Ele é pastor e é o diretor executivo das Juntas das Missões Nacionais. Ele mora lá em Brasília, Distrito Federal. E o texto que ele escreveu chama-se A Pergunta Mais Importante. Você sabe qual é a pergunta mais importante? Pois é, nós vamos descobrir hoje. Ele escreveu o texto para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São devocionais escritos a partir de porções bíblicas, e a Bíblia é a palavra de Deus, como você sabe. O objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então hoje é sempre um dia muito especial, porque é sexta-feira, e sexta-feira a gente grava o Sexta-feira com Cristo. É um devocional bem especial que a gente pode compartilhar com muitas pessoas, aquelas que ainda não entenderam como é que nós amamos ao nosso Jesus, né? Então é um jeito de mostrar para elas como é que a gente recebeu, como é que a gente entendeu e como que Cristo habita na nossa vida. Então é um dia muito especial, sexta-feira com Cristo, e eu espero que você compartilhe com outras pessoas. Por acaso, se você não se inscreveu no nosso canal, que você possa gentilmente fazer isso, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque muitos de nós já fizeram a pergunta mais importante e que aqueles que ainda não fizeram essa pergunta, que estão nos ouvindo, que estão orando conosco, ouvindo a tua palavra, que eles possam ser tocados e que eles possam fazer a pergunta mais importante, que é a salvação. Muito obrigada, Senhor, porque tu é a única resposta para esta pergunta. Muito obrigada, Jesus. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler Atos 16, nós vamos ler do 27 ao 34. Eu vou até fazer um preâmbulo lá, vou ler um pouquinho antes, para a gente compreender por que o irmão Paulo e o irmão Silas estavam presos. Então, esse texto que a gente vai ler é muito rico e traz perguntas muito importantes para a vida. E a maior delas é: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que maravilha, né? Então, qual que é o contexto? O irmão Paulo e o irmão Silas, eles estavam presos lá em Filipos. Um terremoto abriu as portas da prisão e soltou as correntes. O carcereiro, desesperado, pensou assim: vou me matar porque estou perdido. Mas o irmão Paulo falou: não faz isso não. Então, aí esse carcereiro fez a pergunta essencial: o que devo fazer para ser salvo? E qual é a resposta, né? Os irmãos Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, porque é a única resposta para a salvação. Qual é a mensagem central? Bom, a pergunta mais importante da vida não é sobre riqueza, sobre sucesso, sobre poder, mas sobre a salvação. A resposta é simples e profunda. É a fé em Jesus Cristo. Esta é a grande resposta para a salvação. Essa fé não é apenas intelectual, mas ela envolve confiança, entrega, transformação. E o resultado imediato é o quê? Alegria. O carcereiro e sua família acreditaram, creram em Jesus Cristo e foram batizados e se alegraram por terem encontrado a vida em Cristo. E qual é a aplicação para a vida da gente? Todos nós, em algum momento, a gente precisa encarar essa mesma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia mostra pra gente que não é por obras, né? Não é por coisas que a gente faz, não é sendo bonzinho, não é por mérito, mas única e exclusivamente pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela graça de Deus, que é recebida pela fé em Jesus.
essa decisão, ela não muda só o destino eterno, mas também muda o nosso destino agora, no presente, trazendo paz, propósito e esperança. Em resumo, qual é a pergunta mais importante que a gente pode fazer? É a pergunta sobre a salvação. E qual é a resposta? É Jesus Cristo. Bom, então nós vamos ler agora, como eu disse para vocês, eu vou dar um preâmbulo aqui e depois nós vamos ler na sequência do 27 ao 34. Então, o que acontece? O irmão Paulo e o irmão Silas são presos, por quê? Certo dia, quando eles estavam indo para o lugar da oração, veio ao encontro deles uma escrava. E essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E a moça começou a seguir o irmão Paulo e o irmão Silas, dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E aquela moça fez isso por muitos dias. Aí um dia o Paulo ficou bravo, se aborreceu, virou para ela e ordenou para o Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito obedeceu e saiu. Aí, quando os donos da moça viram que ela não podia mais adivinhar nada e, portanto, não ganhava dinheiro com a adivinhação, aí eles pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça pública, diante das autoridades, e apresentaram para as autoridades romanas, dizendo que eles estavam provocando desordem na cidade, que eles estavam ensinando costumes que eram contra a lei deles. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar o irmão Paulo e o irmão Silas, foi aquele vucu-vucu, e eles acabaram parando na cadeia. E quando foi mais ou menos meia-noite, o irmão Paulo e o irmão Silas, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E o que aconteceu? De repente o chão tremeu e teve lá um abalo de alicerces, e as portas se abriram e as correntes que prendiam as portas se arrebentaram. E agora eu vou ler, então, direto do 27 ao 34. Aí, o carcereiro acordou. Quando ouviu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, que agora criam em Deus. Amém? Bom, então, o irmão Fabrício Freitas escolheu o versículo 30 como versículo-chave. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Bom, o que aconteceu? O terreno abalou as portas da prisão, e aí elas se abrem, e aí o carcereiro perdeu o controle e falou: meu, que desespero, fugiu todo mundo, como é que eu vou explicar isso? E ele ia se matar. E aí o irmão Paulo falou: não, nada disso, a gente está aqui, ninguém fugiu. Então, no meio desse caos, o carcereiro faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer na vida, que é a seguinte: que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante. Essa pergunta do carcereiro era sobre a segurança física. Não, não era. Essa pergunta do carcereiro não era sobre a segurança física. Era sobre o vazio da alma, sobre um coração sedento
por perdão e sentido. Porque a segurança física ele já tinha, já que ninguém tinha fugido, né? Então, não era sobre a segurança física. Então, acreditar em Jesus Cristo é mais do que acreditar que ele existe. Porque acreditar em Jesus, até o diabo acredita. Ele acredita e teme. Mas acreditar em Jesus, do jeito que a gente está falando, do jeito que é proposto aqui, é confiar que a morte dele e a ressurreição na cruz foram suficientes para perdoar os nossos pecados. Talvez você esteja aí no seu canto pensando que você está como aquele carcereiro, pressionado, cansado, com medo do amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, se esse é o seu estado hoje, saiba que Jesus está te chamando. Ele está disponível para você, para te dar um novo amanhã. E se realmente você deseja isso para você, se esse é um desejo do seu coração, ora comigo assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, perdoa os meus pecados. Eu recebo como meu Salvador e entrego a minha vida ao Senhor. Salva-me, alcance a minha casa com a sua graça. É o que te peço. Amém. Essa oração é uma oração muito importante que pode ser um divisor de águas entre quem você é e quem você será. Porque é impossível aceitar o sacrifício de Jesus, crer na sua ressurreição e não ser transformado. Tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, Crer em Jesus é confiar que ele é o suficiente para nos salvar e transformar a nossa vida. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, o meu abraço de urso. Lembrando que se você sabe qual é a pergunta mais importante, bom, então você pode abraçar. Você pode abraçar e ensinar para as pessoas qual é a pergunta mais importante, que é o que eu devo fazer para ser salvo. Bom, temos também um versículo que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou me despedir, deixando aqui a frase do dia, que é o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. Essa frase é de Augustus Nicodemos.